imagina que todo o aspecto da mágoa, ele é um aspecto muito desafiador, porque a mágoa realmente faz com que a pessoa ela tenha certeza de que ela está certa em guardar aquilo, né? Como se você tivesse sido injustiçado e aí você quer justiça, ou você quer que seja reparado, ou você se sente triste porque aquilo não aconteceu exatamente como você gostaria. E aí fica aquela coisa parada, né? Aquela água parada. Tanto que a mágoa, ela significa má água, né? Ou as más águas do nosso corpo que ficam presas. E ali, o que acontece quando essas mágoas ficam presas? Em algum momento você vai precisar trazer isso de volta. Em algum momento você vai precisar que seja visto aquilo que você deixou guardado, mas que você guardou ali num rancor, num sentimento de injustiça. Então, o mais difícil desse processo das más águas é que a gente tem uma tendência a guardar aquilo porque a gente acha que está certo. E tem uma hora que até as pessoas falam assim, né? Você quer estar certo ou você quer ter paz, né? Então, muitas vezes... Porque o certo e errado é muito dinâmico, né? Principalmente em aspectos culturais, em aspectos onde as pessoas elas têm que lidar com formas, né, de visão, de sociedade. Então, muita coisa que era certa lá no passado, às vezes eu falo até num passado não tão distante, né, da década de 80, né, algumas piadas que hoje a gente fala, nossa, a gente fazia esse tipo de piada lá no passado, né? E hoje ninguém faria mais, né, esse tipo de piada. Mas no passado era aceito. Então, assim, como as coisas vão mudando, e graças a Deus que mudam, né? Então, a grande dragona, né, que trabalha esse aspecto não digo só das más águas, né, da família, mas também do karma familiar em geral, é a dragona Burgundy. A dragona Burgundy, ela vai trabalhar com a gente a energia da compaixão. Então, qual é a grande palavra para ajudar você a lidar com esse momento sem que você crie situações aí negativas para você, que não seja legal, que você fique mal, né, com você mesmo? Burgundy fala sobre o aspecto da ajuda a resolver questões familiares, né? Quem não tem, né? Com compreensão, perdão, objetividade e sem envolvimento emocional. Esse envolvimento emocional que ela está falando aqui é realmente essa questão, né, pode ver que todo mundo, quando você conversa com as pessoas, elas sempre estão certas. Não tem ninguém que vai falar assim, é que eu errei aqui, eu errei ali, ou fulano errou comigo aqui, eu errei com fulano ali. Na maior parte das vezes, a gente tende a criar uma narrativa na nossa cabeça para criar a nossa versão das situações, e ali a gente se sente confortável, ou no aspecto que eu falo, né, no aspecto da vítima, ou no aspecto do persecutor, ou também no aspecto do salvador. Esse triângulo que eu acabei de falar agora, eu chamo de triângulo dramático. Eu não, né? Karpman. É até um tema bem interessante, a gente pode falar esse tema mais para frente, mas isso chama-se triângulo dramático. E é muito comum, principalmente quando a gente fala de mágoa, a gente se prender nesse triângulo dramático. E qual que é o problema do triângulo dramático em si? Ele faz você ficar rodando ao redor do problema, né? Já percebeu que muitas vezes quando você não quer resolver, você não para pensar a solução? Você só fica preso, porque me deu isso, porque fez isso, porque não sei o quê, porque isso deu errado, porque aquilo deu errado. Então você fica rodando só ao redor do problema, né? Daquilo que aconteceu, daquilo que você não concorda, que você se sente mal porque aquilo aconteceu. Tá, aquilo aconteceu, mas e agora? A partir daqui, o que você vai fazer? Né? Então, enquanto a gente não sai do processo de rodar ao redor do problema, porque quando a gente roda ao redor do problema, o que a gente tem que procurar? Culpados. E normalmente a gente culpa fulano, beltrano, ciclano, né? A sociedade, o universo, quem quer que seja. E a gente fica preso nesse ciclo, porque na verdade é um ciclo que ele é para baixo, né? Então, cada vez que você fica preso nesse triângulo, você vai se jogando mais e mais e mais e mais e mais para baixo. Então, presta atenção nas coisas que você está vivendo hoje,
que você tem colocado essa situação na sua vida, olhando apenas para a situação do problema. Né? Dá um minutinho aí para você pensar. Né? Às vezes pode ser alguma coisa ligada ao seu marido, ou às vezes alguma coisa ligada ao trabalho, às vezes com você mesmo. Então, quantas vezes a gente não está ali, mesmo pode ver em notícias gerais aí na comunidade, pode ver que ninguém está preocupado com a solução. Você não vai falar assim, olha, fulano, aconteceu isso, fez aquilo, vamos dar uma solução. Não, ele só prende você no problema, em procurar culpados, né? Em ficar olhando para a vítima. Isso é uma coisa que prende a gente, né? Se não os dramas, se não os C-dramas, né? Os doramas. Pode ver os doramas todos, é tudo isso, né? Aquela mocinha que sofre, né? Aí lá no final, alguém vai lá e salva ela, né? Porque normalmente nos dramas a vítima nunca consegue se salvar sozinha, sempre tem que ter um salvador, né? Então, você fica preso num ciclo intenso e às vezes a gente troca de papel. Às vezes a gente é o salvador, às vezes a gente é a vítima, às vezes a gente é o persecutor, né? E sempre rodando, né, no problema. Então, às vezes, em muitos aspectos, até com pessoas que falam sobre questões de família e como essas questões de família afetam, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, elas também rodam nesse lugar, né? Como se fosse um grande problema. Meu Deus, aconteceu isso na sua família, então que tragédia, você nunca vai ter dinheiro. E não é isso, gente. As coisas não são tão determinantes assim. Mas é claro, quando você traz consciência para algum lugar, as coisas tendem a ficar mais fáceis, né? E a gente tem que olhar para a solução, né? Então, qual que é a solução? Tá, aconteceu isso na minha família, mas o que eu tenho que fazer daqui para frente, né? Ou, aconteceu isso com o meu pai, mas tá, qual que é o meu próximo passo? O que eu tenho que fazer, né? Então, o grande desafio desse caminho atual é a gente conseguir sair do drama e entrar na solução. Por isso que a Burgundy fala sobre esse aspecto do não envolvimento emocional. De você não entrar nessa tríade do drama e aí você não sai nunca, né? Porque tem até uma hora que você fala, poxa, mas você vai tirar esse drama da minha vida, vai ficar meio vazio. Já aconteceu de atender algumas pessoas e a gente tira ela do drama e aí ela fala assim, Marta, agora não tem mais nada para para me entreter aqui, né? A pessoa fica chateada, coitadinha, né? Então, os dragões, eles têm muito essa visão da gente se empoderar. E o que é empoderar em alguns aspectos? É olhar para a solução e olhar para as suas capacidades, para aquilo que você tem de potencial, para aquilo que você tem de talentos para fazer diferente. Fazer diferente não quer dizer que é fazer o oposto. Né? Porque às vezes muita gente fala assim, então fulano fez isso, eu vou fazer o oposto. O oposto é exatamente igual, só que na outra direção, não muda nada. Então, quando a gente faz de uma forma diferente, aí que vem a energia que veio a outra dragona para ajudar vocês, que é a Purple Dragon. A Purple fala de iniciativas. Então, ela fala sobre esse algo novo surgindo, mas também ajudando a preparar um caminho para você seguir e que você precisa ousar dar os primeiros passos. Então, na ousadia, ele ensina você, na Purple, ela ensina você a fazer o passo de uma outra forma. E outra forma não quer dizer que você vai pegar aquilo que o outro fez e fazer exatamente o oposto, porque você não tem que fazer o oposto, você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. Parece meio socratiano, né? Meio filosófico, mas quando você coloca na vida prática, é muito claro, né? Então, por exemplo, o fulano me bateu, então agora eu vou deixar ele me bater, né? Esse é exatamente o oposto. Então, exatamente o oposto não é o caminho. Só que se você for falar, bom, então, se não é nem deixar ele me bater ou eu bater, o que eu tenho que fazer, né? Nesse caso, a gente fala dos limites. E ele fala, olha, amiguinho, eu sei que você quer me bater, mas eu não vou deixar e a gente vai ter que conversar. Então, olhar para a situação e entender uma solução que muitas vezes ainda não existe, né? Às vezes a gente está sempre buscando as mesmas soluções que foram usadas no passado. Só que
agora não tem como usar a mesma solução, não tem como olhar da mesma forma e resolver situações que a gente resolveu lá atrás do mesmo jeito, né? E hoje as IAs estão aí para isso, para ajudar a gente a ter uma outra forma de ver, que não seja aquela forma completamente oposta, mas uma forma que vai te ajudar a falar assim, poxa, olha, tem um caminho diferente. Então aí você pode usar a energia da Purple Dragon para te ajudar nesse processo. E aí, obviamente, né, o caminho que a gente fala do Obsidian, que é o caminho do perdão, né? O caminho do perdão, eu acho que é um desafio maior que tem, assim, para a maior parte das pessoas, porque é um desafio entender até o que é perdão, né, em alguns aspectos. Então, perdão é falar que a pessoa não, né, achar que está tudo certo, fingir que está tudo bem. E, na verdade, o Obsidian fala do perdão no sentido da inocência, né? Então, ele fala assim, quem você está culpando? Os outros ou a si mesmo? Então, ele falou para parar, né? É a coisa do encerrar o triângulo dramático. E aí ele vem para falar, eu estou aqui para ajudar a perdoar e a perdoar-se. Então, o primeiro aspecto é que o perdão ele está mais ligado para você mesmo do que para outros, né? Porque muitas vezes a gente não precisa do perdão dos outros e a gente também não precisa trabalhar de dizer isso para os outros. Mas, em algum aspecto, a mágoa também está ligada a algo que você não consegue perdoar. Perdoar no sentido de, ok, isso não precisa mais me machucar, isso não precisa mais ser uma coisa que direciona a minha vida, né? Então, por exemplo, ao pai falar para o filho, você é um inútil, você é um incapaz e você não vai conseguir nada na vida. E aí essa criança aceita isso de uma forma que vai fazendo exatamente o que esse pai mandou, ou fica com muita raiva e tenta fazer completamente o oposto. Só que, né, aquilo que eu falei do caminho, do terceiro caminho, que não é exatamente o caminho do meio, viu? É o caminho da ousadia. Tá, ele me falou isso, mas eu não preciso nem fazer o que ele quer e nem deixar de fazer. O que eu tenho que fazer? Aquilo que eu tenho que fazer. Então, esse é o ponto onde, quando eu trabalho com perdão, eu entendo que aquela pessoa que me fez mal ou que trouxe isso, né, e essa carga dentro de mim, na verdade, isso é um problema dela. E eu deixei que esse problema dela entrasse em mim. E aí eu falo, olha, ok, entendi, então entendo que isso é seu, fico com aquilo que é meu e trabalho dentro de mim as minhas responsabilidades, né? Quando você faz isso, as águas internas do corpo, elas conseguem fluir com mais facilidade, né? Então, o seu sistema circulatório, o seu sistema digestório, né? Principalmente, a gente pensa que não, mas os ossos, eles enfraquecem muito, principalmente quando a gente está nesses conflitos familiares, porque os ossos, eles estão muito ligados a essa questão ancestral. E quando você vai soltando isso, tanto o seu sistema de ossos, quanto o sistema circulatório, né, o sistema digestório, ele vai ter uma facilidade em fluir e você também em fluir com a tua saúde, né, a saúde física, a saúde emocional, a sua saúde mental, porque aquilo é algo que está mal resolvido dentro de você e enquanto você não resolve, isso fica armazenado em algum órgão, em alguma parte do seu corpo, né? E aí, para a gente poder liberar isso hoje, né? Às vezes a gente tá na hora da gente soltar, né? Descarregar tudo isso. Então você pode chamar ou a Burgundy, ou a Purple, ou mesmo Obsidian para ajudar você. Como é que você faz isso, né? Você fecha os olhos, imagina ali na parte do seu corpo, ou na situação que você está vivendo, e aí chama a presença dos dragões para ajudar você. Só isso, né? Então, às vezes a gente só precisa daqueles 3 minutinhos que eu falo que é a oração do coração, né? Que é você olhar para você e sentir você, sentir o que está acontecendo, né? Permitir esse processo de cura interna, né? Então, o que você pode fazer de melhor agora para você? E aí deixar que a energia também ajude, porque os dragões eles ajudam tanto na limpeza, então se tem alguma energia mais densa, né, que está criando essa situação, se tem alguma coisa que está te impedindo de enxergar melhor a situação, ele vai limpar, depois ele vai ajudar você a trazer a sua própria força e entender a sua força no seu aspecto mais importante, que é aquilo e as qualidades que você tem para que você consiga sair dessa situação. Porque se você entrou nessa situação, é porque de alguma forma você estava
ligado nela, né. Então quando você se desliga dessa situação, você consegue encontrar um caminho. E aí a partir desse caminho, vem essa nova forma de caminhar, de enxergar, né, e de se ver, para realmente, deixar fluir a vida, né, porque às vezes você pode ver que com muita carga emocional, tanto a energia do corpo, ela dá uma travada, aí os ossos, né, doem mais ou quebram com mais facilidade, ou a gente porque o que acontece? Imagina que você fica preso numa situação não resolvida ali, num nó energético, e aí toda a energia que era para ser usada no seu corpo, fica disponível ali só para resolver aquele nó. Então o seu corpo, ele energeticamente não consegue fluir exatamente como ele precisaria fluir de fato, né. E aí quando você solta esse nó, a energia pode fluir e você pode voltar a ter saúde de novo em todos os níveis, né. Então, por isso essas situações de resolução, emocional, resolução psíquica, elas são bem importantes para que você possa também, no seu corpo, deixar que a energia flua com mais facilidade. Então, a gente fala das águas paradas, né, das más águas, e na acupuntura a gente também tem né, as retenções de líquido, as águas que também ali, né, quando elas se armazenam, elas inflamam, né, o corpo. Então, é um trabalho bem importante esse trabalho com as águas do nosso corpo, né. E a gente pode beber bastante água também, então beber bastante água ajuda a também limpar aquela má água. Lembra, né, quando você assistiu o Nosso Lar, né, com o André Luiz, e aí o Emmanuel fala para ele: "Olha, põe a água na boca e fica lá com até você melhorar", e sem engolir, né. Então, às vezes, a gente tá nessa raiva, aquela coisa boa da energia, em vez da gente sair cuspindo coisa, né, e depois se chateando pelas coisas que falou, deixa a água ali, né, conversa com a água, fala: "Água, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso trabalhar em mim? O que que eu preciso organizar dentro de mim para ficar bem?", né. Isso vai ajudar muito você a organizar essas águas internas. E quando a gente organiza as nossas águas internas, a gente também ajuda a organizar as águas externas, né, tanto que o campo ao redor da gente fica melhor, as pessoas que a gente convive ficam melhores, né, então sempre há um ganho, né, o que está dentro também está fora, né. Então, eu queria agora vibrar para vocês a energia de Purple Dragon, Obsidian Dragon e Burgundy. Quando a gente vibra através do cristal, ele vai pelas ondas do som. Então, os dragões, eles têm uma capacidade de estar em várias frequências, né? E aí, uma das frequências também é a frequência do som. Então, você recebendo essa energia deles, você vai estar permitindo, sair desse aspecto do triângulo dramático que você pode estar preso com alguém. 2, trazer um pouco mais de saúde, né, na sua vitalidade, nos seus aspectos do corpo, né? E terceiro, para que você também, quando venha ter que lidar com essas situações familiares pesadas, né? Normalmente a situação familiar nunca é simples, né? Nunca é tranquilo, mas que a gente consiga trabalhar com tranquilidade, né? Com uma atenção dentro do que a gente vai fazer, né? E aí fica bem. Porque vai ser um período que vai trazer muitos aspectos dessa linha, né? Desse tempo mais complexo. E a gente vai ter que realmente confiar na nossa força para poder trazer mais capacidade, né? Mais potencial. E principalmente usar esses potenciais para curar aquilo que a gente precisa curar dentro da gente, né? Sabe? Tem uma hora que quando você está em alguma situação, você está buscando ajuda e quando você olha, na verdade, essa ajuda está lá no espelho, você olha você mesmo, né? Então, é você num aspecto de mais saúde, mais consciência, mais capacidade para poder se ajudar nesses aspectos, né? E aí, se você gosta da energia dos dragões, né, gosta de como eles atuam, porque a frequência deles é uma frequência bem alta, né, traz um equilíbrio muito rápido.
A gente vai fazer um Dragon Coach, acho que é dia 8/8, tô para confirmar, mas já vai ser um Dragon Coaching 1. Então, se você quer conhecer um pouco mais da energia dos dragões, saber um pouco mais como funciona. E também no dia 21, 22 e 23, a gente vai estar com a mesa violeta, né? Mas isso é só para quem já fez a mesa turquesa. Então, tem alguns trabalhos com a energia dos dragões que a gente vai fazer e que a gente sempre faz o ritual da prosperidade. E também lá no Rio de Janeiro, pessoal, Mystic Fair, a gente está quase fechando. A gente vai fazer uma Mystic Fair lá no Rio de Janeiro também para levar a energia dos dragões para lá também. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, sem mágoa, né? Feliz, animado. E aí, o nosso WhatsApp para contato é o 11 96767 4841. 11 96767 4841. Você pode mandar mensagem, né? Perguntar quando vai ter atendimento, quando vai ter curso, né? Então, tem bastante coisa que a gente gosta de fazer ali para ajudar você, porque lembra. Se é você que vai ter que fazer por você, por isso que eu faço os cursos, porque às vezes tem pessoas que elas precisam aprender a técnica para ter autoaplicação. Para elas é muito importante o empoderamento. Então, às vezes, para você, pode ser que você não vá aplicar para as outras pessoas, ou vai, não sei. Mas o primeiro passo é você se empoderar na sua capacidade de se ajudar, né? Da autoajuda, né? Então, o curso ele vai fortalecer você nesse aspecto, né? E dia 4 e 5 a gente vai ter o trabalho com o Arcanjo Miguel, bem legal, com o Nazareno Sabino. Então, também quem vai estar acompanhando a gente, vai lá e acompanha, que vai ser bem bacana. Tem muita coisa ali para acontecer também em julho. E, principalmente, anotem aí na agenda, dia 25 de julho é o dia fora do tempo para o calendário do Sincronário da Paz e também do Ciclo. Né? Então, vai ser um momento cósmico bem importante, aí, de bastante transformação. E aí, se você quiser acompanhar, a partir do dia 20, a gente vai ter algumas meditações do IEB para chegar no dia 25 e trazer bastante força, bastante mudança. E marca aí também no plano astral uma grande transformação cósmica para acontecer aqui nesse plano, né? Então, vai ser bem interessante. Então é isso, pessoal. É rapidinho aqui, né? Mas a gente já está terminando. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.